Olá pessoal, neste vídeo eu vou ensinar como que a gente implementa o problema da mochila usando o Gurobi. Tá? Então eu não vou falar muito sobre o modelo porque eu já tenho um outro vídeo que explica o modelo, eu vou deixar o link aqui em cima, e eu também tenho um outro vídeo que explica como resolver esse problema usando o OpenSolver. Então o foco aqui vai ser a implementação no Gurobi. Mas bem rapidamente, só para lembrar o que é o problema da mochila, então a gente tem aqui um conjunto de itens, que nessa minha instância são 15 itens. Cada item tem um peso e um valor. E nós queremos escolher, com variáveis binárias, quais desses itens vão ser colocados na mochila, de forma que o peso total da mochila não exceda a capacidade e maximizando o valor total dos itens. Então eu já implementei aqui no Solver. Vou resolver rapidamente só para a gente ver a resposta, tá? E a resposta do Solver é 6.987 e os itens que eu deveria colocar na mochila são esses aqui. Só que isso é com o Solver aqui do LibreOffice Calc. Eu vou agora implementar isso no Gurobi. Então vamos lá. Muito bem, então aqui eu já criei um notebook do Jupyter. Já importei a biblioteca do GurobiPy, né, a biblioteca do Python. E para implementar esse modelo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os dados da instância. Tá? Então a gente vai fazer essa primeira parte só com os dados. Então primeiro a gente vai colocar aqui, vamos colocar aqui quantidade de itens, que é igual a 15. E a gente tem uma capacidade que é igual a 1000. Então esses são os parâmetros mais básicos do problema. A gente também tem alguns outros parâmetros. Se eu voltar aqui na planilha, eu tenho que colocar todos esses pesos e todos esses valores, que também são parâmetros do problema. Então só para agilizar aqui o vídeo, eu já fiz isso aqui, vou copiar e colar, só para agilizar o vídeo, tá? Então vou colocar aqui, e aí vocês vão ver que eu criei aqui dois vetores, um vetor para os pesos e o outro para os valores dos itens. Então a única coisa que a gente tem aqui é que lá na planilha estava uma coluna e aqui eu coloquei no formato de lista do Python. Só que para o Gurobi conseguir entender tudo isso daqui, a gente tem que criar algumas estruturas um pouco diferentes. Ele usa muito dicionários do Python. Então vamos ver como é que funciona isso. Primeiro, a gente vai criar os rótulos dos itens, tá? Então os rótulos, daqui a pouco vai ficar mais claro por que a gente precisa disso, mas os rótulos são como se fossem nomes que eu vou utilizar para cada um dos itens. Então a gente vai fazer assim, item, tá? Ou itens, itens vai ser igual a uma lista, tá? Eu coloquei esse list aqui só para criar uma lista vazia. E aí eu vou fazer o seguinte, for i in range quantidade de itens, então eu estou fazendo um laço for aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, eu vou chamar aqui de rótulo, tá? Vai ser igual a uma string, então eu vou colocar aqui item, underline, e esse placeholder aqui para eu colocar o i, né? Então eu vou colocar ponto .format i. Então ele vai criar para cada um dos itens, vai ser item 1, item 2, item 3, tá? Só preciso colocar item, o i mais 1 aqui, porque senão ele vai começar no 0. Então beleza, só para vocês verem o que está acontecendo, se eu der um print aqui no itens, né, e Ctrl Enter, ele está ainda em 0 aqui porque eu não adicionei, né? Vamos só colocar aqui itens.append rótulo, para inserir mesmo na lista. E aí vocês vão ver que essa lista de itens tem todos os rótulos que eu vou utilizar para os itens. Essa palavra item foi escolha minha, tá? Não existe um padrão que tem que ser assim. Bom, então aqui a primeira parte está feita. Agora o que a gente tem que fazer no Python são dicionários para eu poder ligar esses rótulos aos pesos e aos valores. Então a gente vai fazer isso primeiro com os pesos. Deixa eu só apagar isso aqui e vamos fazer isso com os pesos. Então eu vou criar um dicionário vazio, tá? Eu vou chamar de pesos. Pesos é igual a dict.
E aí eu vou fazer um for aqui também. Então, for índice e peso em enumerate vet pesos. Então, o que eu vou fazer? O rótulo que eu vou usar vai ser o itens idx. E aí eu vou colocar um item no dicionário. Então, eu vou fazer assim, pesos, rótulo é igual a peso. Então, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Esse for, ele vai iterar em cima disso daqui. Só que quando ele está iterando, como eu estou utilizando esse enumerate, ele sempre vai estar retornando aqui o índice do item e o valor do item que eu estou naquele momento. Então, quando o idx for 0, o peso é 65. Quando o idx for 1, o peso é 94. Aí eu pego o rótulo, que foi o que eu gerei aqui. Então, primeiro vai ser o rótulo itens na posição 0, que seria esse daqui. Depois vai ser na posição 1, que vai ser esse daqui. E no dicionário eu falo que o pesos desse rótulo é igual a esse valor aqui. Então, se eu der um print agora aqui, deixa eu só colocar aqui embaixo. Então, se eu colocar aqui print pesos, tá, vocês vão ver que está assim, ó. No dicionário eu tenho o item 1, o peso 65, o item 2, o peso 94. Então, dessa forma, eu liguei os rótulos aos pesos. E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa para os valores, tá? Então, a gente vai fazer aqui um for também, for idx valor em enumerate vet valores, né? Opa, coloquei um valores. Aí a gente vai pegar o rótulo, vai ser igual ao itens idx, e eu não criei o dicionário, então vamos só colocar aqui os valores, vai ser igual a dict, e aí a gente coloca valores, rótulo, igual ao valor, né? Então, se eu colocar aqui agora o valores, né, esse dicionário, aí vocês vão ver que para cada um dos rótulos, ele tem o valor do item associado. Então, aqui a gente já tem todos os dados do problema. Percebam que aqui a gente tem a quantidade de itens, a capacidade, a gente tem os rótulos, os pesos e os valores de todos os itens. Então, eu vou só apagar esse aqui. Vou dar Shift Enter para ele colocar mais uma linha aqui embaixo. Aliás, eu vou dar vários aqui para ele já jogar mais para o meio da tela. E aí agora a gente pode começar a implementar o modelo propriamente dito. Tá? Porque até agora a única coisa que a gente fez foi pegar os valores da instância e colocar num formato que a gente possa utilizar com o Gurobi. Para a gente fazer o modelo, então primeiro a gente cria, né, a variável m igual a gp.model, igual a gente fez no vídeo anterior. E o primeiro passo é a gente inserir as variáveis de decisão. E aqui vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque aqui a gente tem 15 variáveis binárias. Por que são 15 variáveis, né? Como eu tenho 15 itens, então eu preciso de 15 variáveis binárias, uma para cada item. E para quem assistiu o vídeo anterior, vai lembrar que eu usei um comando separado para cada variável. Só que no Gurobi, o que é mais comum é a gente usar um único comando para incluir várias variáveis ao mesmo tempo. Então a gente vai ver como é que a gente faz isso agora, tá? Então a gente vai criar uma variável x, que vai ser esse comando aqui, m.addVars, tá? De variáveis. No vídeo anterior a gente tinha utilizado o addVar. E aí a gente vai colocar o seguinte, addVars itens, vírgula, vtype igual a gp.grb.binary, tá? Para variáveis binárias. Então o que está acontecendo aqui? Quando eu uso esse addVars e eu passo uma lista, então para cada item dessa lista, ele vai criar uma variável. Como a gente aqui dentro tem 15 itens, então ele vai criar aqui 15 variáveis e vai armazenar aqui dentro, tá? E a gente colocou também esse parâmetro vtype igual e o binário aqui para indicar que essas variáveis são binárias. Se eu der um print
nesse x, olha só o que vai ter. Vocês vão ver que aqui ele tem um dicionário dentro desse x. Então, para o rótulo item 1, ele tem uma variável. Para o rótulo item 2, ele tem uma outra variável. Então, quando a gente faz isso daqui, ele cria um dicionário de variáveis do Gurob. Tá? Então, a gente aqui finaliza essa primeira parte. Agora a gente vai fazer a função objetivo. Tá? Então, vai ser parecido com o vídeo anterior. Né? A gente vai usar o m.setObjective. Né? Só que aqui a função, como a gente está fazendo para qualquer quantidade de variáveis, né? Percebam que se eu tivesse 20 variáveis, aqui seriam criadas, né? Se eu tivesse 20 itens aqui em cima, ele criaria 20 variáveis aqui para mim. Então a gente está fazendo algo que eu falei no vídeo anterior, que é deixar o modelo mais flexível. Então, como eu não sei exatamente qual é a quantidade de variáveis que vai ter, eu tenho que fazer a função objetivo de um jeito mais flexível. E como que vai ser isso? Se eu olhar aqui para o modelo, vamos dar uma olhada aqui, o modelo está aqui. Vocês vão ver que eu estou multiplicando. Para todas as variáveis, eu multiplico pelo valor e somo. Então, o i igual a 1 até 15 do vi xi. Como que a gente faz isso no Gurob? Para isso, a gente vai utilizar uma função que se chama QuickSum, que é um somatório. Tá? Então, eu vou abrir aqui para ficar mais fácil da gente entender. E eu vou colocar essa função gp.QuickSum. Aí a gente vai colocar o seguinte, eu vou escrever primeiro e depois vou explicar o que está acontecendo. Então aqui vai ter xi vezes valores e for i em itens. Né? Então essa daqui é a nossa função objetivo. Vou colocar uma vírgula aqui e também vou colocar o sentido. Sense igual a gp.grb.maximize, né? Para maximizar. Beleza, então aqui a gente tem a nossa função objetivo. O que tem de diferente aqui? Esse QuickSum, o que ele faz? Esse for, na verdade, ele é uma expansão. Né? Quando eu tenho essa expressão aqui, xi vezes valores i, o que vai acontecer? Então, para cada um dos i, ele vai fazer essa expressão e no final ele vai somar. Então, se eu pegasse essa parte toda aqui, é como se ele estivesse gerando uma tupla de valores. E o QuickSum soma todos esses valores. E quantos valores vão ser gerados? Vão ser gerados itens valores. Para todo i em itens, ele vai fazer essa conta. Então, assim, o interessante dessa representação é que fica muito parecido com o modelo. Né? Porque aqui ó, é para todos os i em itens, que vai de 1 até a quantidade de itens. O que ele faz? Vi vezes xi. Sendo que o vi aqui são os valores e o xi é a variável de decisão. Então, a representação aqui fica muito próxima do modelo matemático. Tá? Então, essa é a função objetivo. Agora a gente vai colocar as restrições. Então a gente vai colocar, na verdade só tem uma restrição, né, que é a restrição de capacidade. E se a gente olhar essa restrição, ela está aqui, ó, ela é muito parecida com a função objetivo. Né? A estrutura dela é muito parecida, a única diferença é que ela tem que ser menor ou igual à capacidade. Então vamos colocar essa restrição. Então vai ser C1 igual a m.addConst, tá? E aí a gente vai fazer bem próximo, vai ser o gp.QuickSum, e aí a gente vai usar o xi vezes o pesos i, na verdade aqui for i em itens. Então essa parte aqui que eu acabei de implementar, essa parte aqui, é como se fosse não, na verdade é exatamente essa parte do lado esquerdo da restrição, essa parte aqui. Falta só a gente fazer isso daqui, menor ou igual à capacidade. E a gente vem aqui e escreve literalmente isso, menor ou igual à capacidade. E assim, a gente tem o legal dessa forma de fazer no Gurob é que essa expressão fica muito parecida com a representação matemática. Né? Então a gente tem aqui esse somatório dos xis, pesos is para todos os is menor ou igual à capacidade. E aí a gente tem a restrição.
Bom, aqui, pessoal, a gente finaliza, tá? Eu vou agora só executar o modelo. Então aqui, executa o modelo. E aí a gente usa o m.optimize. Então vamos ver se eu não errei nada aqui, né? Então vou dar Ctrl Enter e deu certo. Vocês estão vendo aqui que deu 6.987, que era exatamente o mesmo valor que tinha dado lá na planilha, 6.987. E o que falta agora? Falta a gente imprimir a solução. A gente tem que realmente mostrar quais são os itens que têm que ser colocados na mochila para dar esse valor. Então vamos fazer isso. O jeito mais fácil da gente fazer isso é utilizando um loop for. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. For, vamos fazer primeiro um for temporário aqui. Tá? Item in itens. Tá? Lembrando que itens é aquela relação de rótulos que eu tinha feito. Então eu vou fazer o print do item, vírgula, e o x item. Tá? Lembrando que o x era essa variável aqui, ó, x, que eu criei para todos os itens. Então olha só o que vai acontecer a hora que eu rodar isso. Ele, para cada item, ele mostra que existe uma variável e um valor. Para eu acessar esse valor, a gente usa aquele ponto x, x maiúsculo, tá, pessoal? E aí agora, a hora que eu executar, vocês vão ver que ele vai mostrar sempre o rótulo e o valor. Aí aqui, pessoal, eu preciso avisar uma coisa para vocês, tá? Às vezes aqui, dependendo do modelo, ele vai mostrar algumas coisas esquisitas, como um -0, imagina um zero negativo. Porque, na verdade, esses valores aqui ainda são pontos flutuantes, eles são valores fracionários, por mais que a gente tenha colocado que a variável era binária. Se a gente quiser realmente mostrar que um valor inteiro, 0 ou 1, a gente tem que arredondar. Então a gente teria que usar um round desse resultado do xitem.x. E aí sim vocês vão ver que agora está lá 1 e 0, né? Não tem 1.0. E aí esse valor a gente consegue agora usar num if para verificar se é 1 ou 0. Tá? Então vamos fazer isso. Então eu vou apagar essa parte aqui. Então para cada item na lista de itens eu vou fazer o seguinte, if round, aí eu vou colocar aqui x item.x for igual a 1, 2 pontos. Aí eu coloco um print do item. Então quer dizer que toda vez que a variável x daquele item for igual a 1, eu imprimo o rótulo do item para saber qual item que vai ser colocado na mochila. Então se eu rodar aqui, vocês vão ver que os itens que tem aqui na mochila são os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13 e 15. E ficou igualzinho a solução que a gente teve aqui na planilha, né? Porque foi do 1 ao 4, o 6 ao 7, o 11 ao 13 e o 15. Então foi exatamente a mesma solução. Agora a gente só vai fazer mais duas coisas. No vídeo passado, eu esqueci de mostrar para vocês como que a gente imprime o valor objetivo. E a gente também vai ver como que a gente imprime a capacidade utilizada da mochila. Tá? Então vamos lá. O valor objetivo, que é o valor de todos os itens na mochila, a gente pode imprimir assim. Print. Vamos colocar aqui valor total. E aí a gente coloca o m.objval. Então esse objval ele é um atributo do modelo que armazena o valor objetivo na solução ótima. Se eu der Ctrl Enter aqui, vocês vão ver que ele imprime o 6.987. E a capacidade utilizada da mochila, a gente vai fazer muito parecido com o que a gente tinha feito no vídeo anterior, que a gente vai utilizar aquele atributo slack, que é a sobra. Tá? Então, nesse caso aqui a gente sabe que vai dar 0 porque a gente viu no solver lá da planilha, mas vamos fazer aqui também. Né? Então, print capacidade utilizada. Tá? Então o slack vai dar 0, mas a capacidade utilizada vai ser a capacidade total, que nesse caso é 1000. Então eu vou fazer aqui a capacidade menos o C1, que é a variável que eu utilizei para restrição. Olha aqui, ó, é a variável que eu usei para restrição, ponto slack. Então, como não tem slack, né, então vai ser a capacidade menos 0, vai sobrar a capacidade. Se eu executar,
vai dar isso daqui. A capacidade utilizada da mochila é 1000, então usou tudo. Então aqui, pessoal, a gente finaliza o vídeo, tá? Eu mostrei para vocês como que a gente implementa o modelo da mochila no Gurobi, e aqui a gente está começando a caminhar para um modelo mais flexível. Por quê? Porque agora, se eu mudar toda essa parte aqui dos dados, percebam que essa parte aqui permanece válida. Porque se eu colocar aqui qualquer conjunto de dados válidos, por exemplo, se eu colocar aqui 30 itens, 30 pesos, 30 valores, tudo isso daqui vai rodar normalmente e toda essa parte aqui embaixo também vai rodar normalmente. Então agora a gente tem um código mais flexível. Então quer dizer que se eu quiser rodar esse programa para outras instâncias, é só eu carregar esses novos dados aqui. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. A gente vai aprender como que a gente lê esses dados de um arquivo e chama o modelo. Tá? Então é um outro passo que a gente está fazendo para deixar esse programa cada vez mais flexível e capaz de resolver qualquer instância. Bom, pessoal, então era isso. Até um próximo vídeo.